E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sei. Olhar para uma questão de matemática financeira da FCC, ainda mais com o sonho da aprovação em jogo, pode dar aquele frio na barriga. Mas olha, o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse: pegar esse problema, que parece um bicho de 7 cabeças, e desvendar ele juntos. Vamos passo a passo transformar essa insegurança em confiança e deixar o caminho para aquele cargo tão sonhado bem mais tranquilo. Vamos nessa? Para ninguém se perder no meio do caminho, eu montei um plano de batalha bem claro com 6 etapas. A gente vai começar entendendo a questão, depois vamos organizar todas as informações, que sinceramente é a parte mais importante. Aí a gente vai caçar uma pegadinha clássica da banca, montar a equação de um jeito lógico, sem decoreba, resolver a conta com calma e, no final, comemorar não só a resposta, mas o método que a gente aprendeu. É o nosso mapa do tesouro. Beleza, então. Ponto de partida, o enunciado. Eu sei como é. A gente bate o olho naquele texto cheio de números, de porcentagem, tudo misturado, e a primeira vontade é pular a questão, né? Mas calma, respira fundo. Nossa primeira missão aqui não é resolver nada. É só ler e entender qual é a história que a questão está contando. Só isso. Então, essa é a história do Marcelo. Ele tinha 100 mil reais. Pegou essa grana e dividiu em 2 lugares, o fundo A e o fundo B. Deixou o dinheiro lá por 2 anos. Quando foi buscar, não tinha mais 100 mil, tinha 137.800. A prova ainda nos conta quanto rendeu cada um dos fundos. E a pergunta é bem direta. Daquela grana inicial, quanto ele botou no fundo A? É isso, uma historinha financeira. Tá. Eu imagino a pergunta que tá aí na cabeça. Beleza, entendi a história, mas por onde eu começo a calcular? E a resposta é: a gente não começa a calcular. Ainda não. O segredo para não entrar em pânico é quebrar o problema em pedacinhos. Essa complexidade toda é quase uma ilusão. Quando a gente organiza, ela some. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Agora vem a parte que, para mim, é a verdadeira arma secreta para dominar qualquer questão de exatas: organização. Antes de sair pensando em fórmula, em conta, vamos ser detetives. A gente vai extrair cada pista que o enunciado nos deu e colocar tudo à vista. É aqui que a gente assume o controle da questão. Olha só que diferença. Aquele parágrafo gigante virou uma lista simples e direta. Grana inicial, 100 mil. Grana no final, 137.800. O tempo, 2 anos. O valor que foi para o fundo A é o nosso mistério, então vamos chamar de A. E o valor que foi para o fundo B? Pensa comigo. Se o total era 100 mil e ele botou A em um, no outro só pode ter ido o que sobrou. Ou seja, 100 mil menos A. Faz todo sentido, né? Com tudo assim na mesa, fica muito mais fácil de trabalhar. Certo. Agora, vamos falar de um ponto que é puro suco de prova da FCC. As bancas examinadoras adoram, simplesmente adoram, deixar umas armadilhas para testar nossa atenção. E em matemática financeira, a campeã de todas é a confusão com o tempo. Vamos ver onde ela está escondida aqui. Achamos! Olha aí a pegadinha bem na nossa cara. O investimento durou 2 anos, mas as taxas de juros são dadas ao mês. Não dá para misturar isso. É como tentar somar metros com quilos, não faz sentido. A gente não pode jogar esses números na mesma fórmula, porque eles não falam a mesma língua. Perceber isso já é meio caminho andado para acertar a questão. Então, a missão agora é bem clara. O que a gente precisa fazer é para que o tempo total do investimento e o tempo da taxa fiquem alinhados. Como a gente resolve essa bagunça e faz todo mundo conversar em meses? A solução é sempre padronizar pela menor unidade. Entre anos e meses, a gente fica com os meses. É bem simples. Se um ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses. Pronto! Desarmamos a primeira parte da armadilha. Agora nosso tempo é de 24 meses e nossas taxas são mensais. Tudo certo. Só que a FCC foi esperta. Ela colocou um segundo nível nessa armadilha. A questão deu uma colinha, um dado pronto para 12 meses. Mas o nosso período é de 24 meses. E agora? Calma, não precisa se assustar com esses numerozinhos lá em cima, os expoentes. Pensa de um jeito bem simples. Se a prova te deu o fator para 12 meses e você precisa para 24, que é o dobro, é só pegar esse fator e elevar ao quadrado. Essa propriedade da potência é só um atalho chique para isso. E aqui, a gente faz isso na prática. Para o fundo A, a prova falou que o fator de 12 meses era mais ou menos 1,1. Para achar o de 24, a gente faz 1,1 ao quadrado, que é só 1,1 vezes 1,1. Isso dá 1,21. Mesma coisa para o fundo B. O fator era 1,3. Elevando ao quadrado, 1,3 vezes 1,3, chegamos em 1,69. Perfeito. Agora sim, a gente tem os fatores certos para o nosso problema.
Ok, com tudo organizado, a pegadinha resolvida e os fatores certos na mão, a gente chegou no coração da questão: montar a equação. E eu quero de verdade que a gente não pense nisso como uma fórmula para decorar. Pensa que a gente vai simplesmente contar a história do Marcelo, só que usando a linguagem da matemática. É bem mais intuitivo do que parece. A primeira parte da nossa história matemática é sobre o fundo A. O valor que o Marcelo tinha no final é o quê? É o dinheiro que ele colocou lá, que a gente chamou de A, multiplicado pelo fator de crescimento que a gente acabou de calcular para 24 meses, o 1,21. Ou seja, o dinheiro que ele botou vezes o quanto esse dinheiro cresceu. A segunda parte da história é sobre o fundo B. A lógica é exatamente a mesma. O valor final desse fundo vai ser o dinheiro que ele aplicou ali, lembra? Os 100 mil, menos o A, multiplicado pelo fator de crescimento próprio dele, que a gente descobriu que era 1,69. E como a gente junta tudo isso? Com puro bom senso. Se a gente somar o valor final do fundo A com o valor final do fundo B, o resultado tem que ser, claro, o total de dinheiro que o Marcelo resgatou no final, os 137.800. A soma das partes tem que dar o todo. Simples assim. E tcharam! Aqui está ela! Aquela equação que assusta é só isso. A história do fundo A mais a história do fundo B dando o resultado final. Todo aquele nosso trabalho de organizar, de pensar na pegadinha, nos trouxe até aqui. A parte mais difícil, a de raciocínio, já foi. Agora é só a parte mecânica. Então chegamos na hora da conta. E aqui a nossa melhor amiga é a calma. Todo o trabalho de pensar, de montar estratégia, já foi feito. Agora é só executar, um passinho de cada vez, como se fosse uma receita de bolo, para não tropeçar em nenhum detalhe. Vamos lá. Primeiro passo, vamos eliminar esses parênteses. A gente usa a propriedade distributiva, que o pessoal chama de chuveirinho. O número de fora, o 1,69, vai multiplicar todo mundo que está dentro. Então, 1,69 vezes 100 mil, que dá 169 mil, e depois 1,69 vezes o menos A, que fica menos 1,69A. Agora é hora de arrumar a casa. A regrinha é simples. O que tem a letra A vai para um lado do sinal de igual e o que é só número vai para o outro. Pensa que o sinal de igual é um muro. Toda vez que um número pula um muro, ele inverte a operação. Os 137.800 que estava somando passa subtraindo. E a gente faz a mesma coisa com os termos que tem A. Com a casa arrumada, é só fazer as continhas de cada lado. De um lado, 169.000 menos 137.800 dá 31.200. Do outro lado, 1,69A menos 1,21A dá 0,48A. Olha só que beleza. Aquela equação gigante virou essa coisinha super simples. A gente está a um passo da resposta final. E chegamos na reta final. Chegar até aqui já é uma vitória em tanto. Agora a gente vai encontrar o número exato e, o que é ainda mais importante, vamos guardar o método que a gente usou, porque é esse método que vai garantir os pontos em muitas outras questões parecidas. Para descobrir o valor de A, a gente precisa deixar ele sozinho. O 0,48 está ali multiplicando ele, certo? Então, para ele pular o muro, ele faz a operação inversa, a divisão. A gente divide 31.200 por 0,48 e o resultado é 65 mil. Achamos. O valor que o Marcelo aplicou no fundo A foi de 65 mil reais. Conseguimos! E aqui está o mais valioso de tudo. A resposta da questão é 65 mil, mas o nosso verdadeiro prêmio é essa estratégia. Isso aqui não é uma dica para uma questão, é um método para esse tipo de questão. Primeiro, organize. Segundo, procure as pegadinhas de tempo. Terceiro, entenda a história por trás da fórmula. Quarto, calcule em etapas pequenas. E o mais importante de tudo, confie no seu raciocínio, no processo. Cada questão vencida assim é um degrau sólido que se sobe em direção à aprovação. Parabéns pela dedicação e por ter chegado até o final.